Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje, resenha dos volumes 7 e 8 de A Saga do Batman, que vai trazer aqui o arco Morte em Família. Como são dois encadernados ao invés de um, como eu geralmente faço nas resenhas de A Saga do Batman, então vou tentar dar uma acelerada nos comentários de cada edição, tá certo? Bora lá! Começamos aqui a edição número 7 com a história publicada originalmente em Detective Comics 589, Bonus Book número 5. Roteiro de Lewis Clark e Steve Purcell, desenhos do Dean Haspel. Os desenhos do Dean Haspel têm essa característica de parecer um desenho animado, né? Parecer aquele traço do desenho animado do Batman que tinha nos anos 90. Muito bacana, é um traço bem diferente. Aqui, a Era está com um tipo de doença e o Batman tem que ajudar a Era a não passar essa doença para outras pessoas e curar a Era para que ela não venha a morrer. Uma história bem simplesinha, mas agora temos a Detective Comics anual número 1, que tem uma história muito boa, pessoal. Essa história aqui tem várias linhas narrativas. Então começa aqui com um período muito distante no século XIX, com dois grandes lutadores de artes marciais se enfrentando. Então há esse combate muito bacana. Depois vemos o ganhador desse confronto muitos anos depois, na Manchúria. E tudo isso vai levar até o Batman. De alguma maneira vai levar, na verdade, até a Talia al Ghul, filha do Ra's al Ghul, vilão do Batman, e acontece que um artefato do Ra's al Ghul é roubado. Esse artefato contém uma droga que é capaz de fazer com que mulheres e crianças sejam mortos assim que consomem instantaneamente. Então o Pinguim rouba essa droga do Ra's al Ghul e leva para as ruas de Gotham. Então o Batman tem que lidar com isso. Também tem a participação especial do Questão. Essa história aqui eu nem falei, mas ela é roteirizada pelo Dennis O'Neil, ilustrada pelo Klaus Hanson, um artista sensacional, e o Tony DeZuniga. E na época o Dennis O'Neil estava fazendo a série mensal do Questão, né? Quem sabe a editora Panini não traga algum dia aqui para o Brasil. Uma edição muito interessante porque vai trazer um provérbio chinês, não sei se é chinês, mas um provérbio oriental que vai refletir sobre as ações do Batman, como ele se sente. Detective Comics 590, que traz aqui o título Um Batman Americano em Londres, que é obviamente uma clara referência ao clássico Um Lobisomem Americano em Londres, por John Wagner, Alan Grant e Norman Fogel. Na verdade, o John Wagner eu não sei nem se ele realmente escreve essa edição, porque se eu não me engano, umas 10 edições a DC ficou creditando John Wagner, que é o criador do Juiz Dredd, só para atrair o público. Ele não realmente escrevia as edições. Uma edição muito legal que o Batman vai confrontar o terrorismo em Londres. Essa edição realmente é muito boa. Os desenhos do Norman Fogel estão arrebentando. Eu só me incomodo uma coisa, que quando o Batman vai enfrentar o terrorista, aí ele meio que acaba se distraindo com uma coisa que o próprio terrorista fala e ele acaba se enrascando. Algo que eu acho difícil do Batman fazer, se distrair tão facilmente. Mas no mais, é uma excelente edição e uma das melhores do encadernado. Aí chegamos finalmente na Batman 426, que vai ser o início, roteiro por Jim Starlin e desenhos de Jim Aparo. Nós já tínhamos visto que o Jim Starlin ele vinha trabalhando o Robin Jason Todd de uma maneira um pouco rebelde, bastante rebelde. Nós vemos no encadernado anterior que o Robin chegou a matar, ou assim, ficou meio ambíguo, mas eu acho que ele realmente chegou a matar aquele diplomata que fez aqueles crimes. Além de que ele estava desobedecendo as ordens do Bruce e, bem, estava agindo muito sozinho.
Então o Jason Todd estava numa pegada mais rebelde realmente. E eu acho interessante que eu já li em alguns lugares que o Jim Starlin na verdade foi encomendado para ele essas ações do Jason Todd. Os leitores na época não gostavam do Jason Todd. Eles queriam a volta do Dick Grayson. Então o Jason Todd na verdade eles viam como se tivesse roubado o lugar do Dick Grayson, né, que há muito tempo tinha virado Asa Noturna e tal. Os leitores não gostavam do Jason. Então todo esse arco da Morte em Família já estava encomendado pela DC para ser um ultimato. Ou Jason Todd continua ou não. Então esse arco funciona como um ultimato para o Jason Todd prosseguir ou não na carreira do Batman. E, bom, nós já sabemos que o Jason Todd acaba morrendo, mas vamos falar sobre a história. Jason Todd, como eu contextualizei, estava andando muito rebelde, e acontece que chega um ponto que o Jason Todd ele vai andar sozinho pelo beco do crime, lugar onde ele outrora morou, e encontra uma mulher que tem uma caixa com vários artefatos, várias fotos e documentos acerca da sua vizinha, que era a Catherine Todd, mãe do Jason Todd. Contudo, ao analisar esses documentos, ele descobre que na sua certidão de nascimento o nome da sua mãe começa com S e o resto está ilegível. Ou seja, a Catherine, pelo que ele deduz, não é a mãe biológica dele, é a madrasta dele. Nisso, nas suas investigações, o Jason Todd acaba descobrindo em um caderno do pai dele o nome de 3 mulheres que começam com a letra S. Então ele começa uma busca por essas 3 mulheres, uma pode ser a sua mãe. Enquanto isso, o Coringa foge do asilo Arkham e é aqui que começam os problemas dessa história, uma história bem problemática. O que acontece é que o Coringa fugiu novamente do asilo Arkham. O último grande crime dele tinha sido a piada mortal, né? Em que ele tinha deixado a Bárbara Gordon paraplégica. Só que nós revelado que o Coringa tem um míssil nuclear, assim, num galpão abandonado. E ele até explica meio vagamente como foi que ele conseguiu esse míssil, mas é algo muito, muito incrível, assim, inacreditável. Então, como o Coringa tá duro, ele vai vender esse míssil para os terroristas lá no Líbano. O Batman descobre desse plano do Coringa e vai lá até o Líbano se encontrar com o Coringa. E o pior dessa história aqui é que o Batman, o Coringa, Jason Todd, a mãe do Jason também tá lá, tudo acaba se encontrando. Então são muitas coincidências que acontecem nessa história, vai chegar mais. E é isso que nós temos os 3 se encontrando, a dupla dinâmica vai trabalhar junta novamente, depois procurar pela mãe do Jason. No que se sucede, o plano do Coringa falha, a dupla dinâmica consegue impedir ele, o Coringa foge. Eles vão falar com a primeira candidata para a mãe do Robin, não é a mãe do Jason. Depois eles vão para outro lugar no Líbano, atrás do Coringa. Eles acabam descobrindo essa segunda possível mulher que talvez seja a mãe do Jason. E essa mulher é a Lady Shiva, uma vilã que já apareceu anteriormente nas histórias do Homem-Morcego. Também não era a mãe do Robin. Então vamos para a terceira mulher, que possivelmente seja a mãe do Robin. Então aqui tem até uma passagem interessante que mostra ele chegando lá na Etiópia. Essa terceira mulher é uma voluntária aqui na Etiópia. Então tem toda essa questão da fome sendo citada. E o Bruce Wayne falando que quando chegar a Gotham ele vai ajudar nisso. Ele vai mandar um cheque para ajudar nessa questão. Então descobrimos que essa terceira mulher é a mãe do Robin. Essa mulher, no entanto, tem um passado sombrio e está envolvida com o Coringa para um transporte de drogas, de remédios que foram adulterados. E então o Robin descobre isso e já quer logo deter o Coringa. Esse é o erro dele, porque acontece assim, algumas coisas, não vou dar spoiler tanto dessa história, já falei demais. Mas bem, acontece aquela cena que vocês já devem ter visto muitas vezes na internet e que é o ponto alto dessa história, realmente o que deixa ela tão marcante, que é a violência
na narrativa gráfica aqui do Jim Starlin. Vemos aqui então o Batman chegando no lugar tudo queimado, né? Houve uma explosão e tudo. E aqui é algo legal, que na edição original dos Estados Unidos tinha esse pôster dizendo o seguinte: o Robin morrerá porque o Coringa quer se vingar, mas você pode impedir isso com uma ligação. E aqui tem até o texto explicativo. Anúncio da época inserido no final da edição original de Batman 427, onde, com apenas uma ligação, os leitores poderiam impedir a morte de Jason Todd. Para emularmos a sensação da época, inserimos o anúncio aqui, e o mistério da morte fica para o próximo volume. Então, é isso que eu falei do Ultimato, né? Os leitores iriam ligar e contar, né, o número de ligações para que ele viva e para que ele morra. Acaba que o número de ligações para a sua morte foi maior que a da sua sobrevivência. Então vemos aqui no segundo encadernado o Batman chegando no local e aí ele encontra o Jason Todd jazido morto nos escombros da explosão. E aqui é que a história fica mais esquisita, porque o Superman ele é mandado pelo governo dos Estados Unidos para procurar o Coringa e ao mesmo tempo controlar o Batman, porque obviamente ele está muito irritado. Irritado é pouco para dizer, ele está enfurecido com o Coringa pelo que ele fez, é claro. Então o Batman até ele tem essa cena memorável do Batman tentando dar um soco no Superman. Ele quebra o pulso, só que o Superman acaba desviando. Tem algo interessante, porque é o seguinte: o Jim Starlin ele tinha desenhado duas páginas, uma para o Jason Todd vivendo e outra para ele encontrado morto. E aí, continuando na história, tem o que eu acho mais esquisito, que é isso do seguinte: como o Coringa vendeu lá o míssil e tudo, aí ele se tornou embaixador do Irã, não é? Sim, ele vira embaixador do Irã. E há toda uma questão política dentro da história e tal, o que não faz sentido nenhum. Tem aqui a cena do Coringa, um psicopata maluco chegando e é o embaixador do Irã. Assim, essa é uma história bem problemática mesmo. Até outra coisa problemática é esse desenho do Jim Starlin, que assim, aqui acho que ele não tá tão brilhante quanto em edições anteriores. E até porque ele dá uma exagerada no Coringa também. Ó, parece que ele guarda o pé de cabra no queixo. E aí o plano do Coringa é jogar o seu gás do riso por aí. E o que é que o Superman faz para deter? Ele suga todo o gás do riso e pra si. E é isso aí. É algo bem... assim, é uma ideia que com certeza seria algo feito na Era de Prata. Então, Morte em Família é uma história ruim? Eu não considero exatamente ruim. Assim, é uma história divertida, só que tem seus problemas. Eu não colocaria num melhores histórias que eu já li do Batman até hoje. Não, com certeza não colocaria. Mas é uma história muito importante para a cronologia do Homem-Morcego. Então, caso você esteja lendo, querendo saber da cronologia e tal, é essencial que você leia A Morte em Família. Até porque essa questão da morte do Jason Todd vai reverberar pro Batman por muitos mais anos, até que ele volte com o capuz vermelho no início dos anos 2000 e tal. Aqui na Batman 430 vamos ter uma história frenética, uma história muito boa, é uma das melhores do encadernado na minha opinião, em que vamos ter aqui um assassino, um sniper, assassinando pessoas aleatórias na rua. Então o Batman tem que lidar isso com total frieza e calma. É muito interessante vermos o Batman agindo em uma situação dessa. Também é uma história interessante porque vai trazer novamente a questão da morte dos pais do Batman e até alguns eventos que aconteceram um pouco antes da morte dos tais. Uma história muito boa, muito bem desenhada, muito bem narrada e muito sensível também. Depois, na Batman 431, vamos ver uma trama de investigação sobre uma mulher que tinha sido assassinada, e também vai ter um criminoso aqui. É bem interessante ver o Batman aplicando o terror
desse criminoso aqui. O Batman vai confrontar alguns ninjas e no final vai se encontrar com um dos seus muitos mestres que o ensinaram as artes marciais. Batman 591, o Batman vai se encontrar com um aborígene que está nas ruas de Gotham City para reaver um artefato do seu povo. Para finalizar, na Batman 592 e 593, nós vamos ver a origem, a primeira aparição do vilão Cornelius Stick, que é um vilão que eu achei muito interessante, pessoal. É um vilão que ele tem toda essa aparência muito feiosa e tal. É um vilão que aplica o terror mesmo. Ele literalmente mata as pessoas de medo para depois poder comer o seu coração ainda pulsando. E bem, é uma história muito interessante ver o Cornelius Stick agindo e o Batman até sendo preso pelo Cornelius Stick. Cornelius Stick também tem o poder de criar imagens mentais, ilusões mentais na cabeça das pessoas para facilitar esse terror. Eu acho muito interessante esses vilões que aplicam essa característica do medo às pessoas e até mesmo no Batman, como é o exemplo do Espantalho, por exemplo, um vilão que para mim é um dos melhores do Batman. Lindos desenhos do Norbert Fogel e cenas, cara, sufocantes, muita ação aqui. Enfim, duas edições muito legais. Esse vídeo ficou muito maior do que geralmente fica, mas é isso, pessoal, eu tinha bastante coisa para falar no vídeo, tentei dar uma apressada a mais. E bem, se você ficou até aqui é porque eu acho que você deve ter gostado, então deixa o gostei aí, inscreva-se no canal caso não seja inscrito ainda. Eu tô fazendo resenha na verdade, de todos os encadernados da saga do Batman. E é isso aí, comente algo legal, o que tá achando da saga do Batman até agora, o que você acha de Morte em Família, dessas polêmicas e dessas questões que eu falei sobre a história. Compartilhe com seus amigos e o meu Instagram vai estar aí na descrição, tá certo? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!